Bem, gente amiga, gente legal, gente querida, que Deus abençoe sua vida, cada dia, cada momento. Estou aqui lendo um texto e queria fazer essa reflexão com você também aí que está nos acompanhando, que é um texto que o apóstolo Pedro deixou escrito, um texto muito inspirado pelo Espírito Santo a respeito da supremacia da palavra de Deus, da revelação, da sabedoria, do conhecimento da santa e poderosa e gloriosa palavra de Deus. E fico feliz porque a palavra de Deus não é produzida por homens, eram homens inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, aqui no capítulo 1 e versículo 20 de 2 Pedro, da Epístola de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele diz algo assim muito interessante. Sabendo primeiramente isto, ele falando, o apóstolo Pedro escrevendo, ele falando sobre isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. É interessante que homens que estavam em lugares diferentes, um no campo, outro em reinado, outro em situação adversa, outro nos exílios, foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever a palavra da Sagrada Escritura. E nenhuma delas foram de particular interpretação, porque homens em lugares diferentes, em horas diferentes, em situações diferentes, escreveram inspirados pelo Espírito Santo, escreveram as mesmas coisas, as mesmas revelações, o mesmo entendimento, porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, para um contexto também como hoje, a palavra da Sagrada Escritura, ela não é de particular interpretação, isto é, também hoje ela não é de um entendimento denominacional, não é de um entendimento particular de A, do B e C, porque é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, é a palavra eterna de Deus. E isso é algo que nos faz assim regozijar no Senhor, porque sabemos que esta obra do Espírito Santo tem sido poderosa ao longo dos tempos, Como eu falei, homens em situações diferentes, lugares diferentes, escreveram a respeito da mesma coisa, porque era o Espírito Santo que estava com eles inspirando a palavra de Deus. E cada dia mais vemos, que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz e ela é eterna e ela realmente produz algo muito edificante, porque ela vem de Deus para os homens. E Pedro falou isso diante de uma adversidade, mostrando a eficácia do conhecimento, da revelação, dos mistérios de Deus, que homens em níveis acadêmicos diferentes, homens assim em situações diferentes, escreveram as mesmas coisas, porque era o Espírito Santo que fluía através dele, fluindo através da sua boca, e eles escreviam e falavam a respeito das coisas do Espírito. Por isso que o apóstolo Pedro diz aqui nesse texto aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava inspirando estes homens a falar a respeito das grandezas, dos mistérios de Deus, da ciência de Deus para os homens. Eram homens que naturalmente não tinham capacidade nenhuma para isto, mas o Espírito Santo usaram. Naquele momento o Espírito Santo tocou e eles começaram a falar a respeito das coisas do céu, das coisas que estavam a acontecer e de que iam acontecer, segundo a vontade de Deus Pai. O Espírito Santo revelava a estes homens. E às vezes não entendemos, E às vezes o mundo não entende isso. Por quê? Porque eram homens que
tiveram o conhecimento, o entendimento e a sabedoria de conhecer a ciência de Deus, homens que não tinham capacidade alguma, porque eram homens simples como qualquer um outro homem, mas o Espírito Santo o encheram e eles, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. Inspirados pelo Espírito Santo, eles trouxeram a revelação de Deus para nós, para mim e para você. Seja abençoado pela revelação da Sagrada Escritura. Seja abençoado pelo entendimento que o Espírito Santo está dando para você. Seja abençoado, tremendamente edificado pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo entendimento dos mistérios de Deus, né, que tem se revelado dia após dia, anos após anos, milênios após milênios, e homens entenderam e compreenderam a vontade de Deus. Seja abençoado você também, em nome de Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe.